chamar de etnobiologia. E qual o motivo, por quê, qual a importância disso aí, vocês vão ver agora comigo aqui nessa querida apresentação. Brincadeira, gente. Mas a etnobiologia, num breve, resumidamente, né, numa breve frase, é o estudo do papel da natureza no sistema de crenças e de adaptações do homem a determinados ambientes. Ou seja, quando você pega um conhecimento tradicional e toda a mudança que aquele conhecimento sofreu em relação à natureza e os diversos processos que acontecem ali são estudados pela etnobiologia. Quando você vê pessoas indo a campo para tratar do conhecimento dos indígenas, independente de qual lugar que for, esse é um conceito muito interessante que o Darrell, esse é um estudioso também muito importante dentro da área da etnobiologia, ele é um dos que aborda os indígenas não como somente aquilo que nós chamamos de índios, né? Muitas pessoas chamam de índios aqui do Brasil, mas sendo indígenas aquele povo que pertence a algum lugar. E a gente vê a etnobiologia sendo estudada e sendo desenvolvida pelo globo inteiro de várias formas. E ela é importante porque ela engloba todo aquela divisão que o Darrell mais para frente chama também de um pouco superficial, que a biologia traz para definir os conceitos e as áreas de estudo dentro dela mesma. Então, a gente vai ter a etnotaxonomia, a etnoecologia, a etnobotânica, a etnozoologia, porque são todas as áreas de estudos que nós normalmente já estudamos de forma básica, muitas vezes, dentro da biologia, e nos aprofundamos no momento que nós graduamos e começamos a trabalhar, dentro de uma mesma área de estudo, relacionado à relacionado à relação, fica esquisito, né? Mas direcionando a relação daquele povo tradicional e o seu conhecimento acerca daquela área. Então, por exemplo, quando a gente fala etnotaxonomia, que taxonomia já é um conceito um pouco incomum, que fala sobre a forma como a gente cria nomenclaturas para os seres vivos, né? A gente está estudando da mesma forma a nomenclatura que esses povos criam e desenvolvem ali para os seres vivos ao seu redor, para os processos que acontecem ao seu redor. Então, por exemplo, quando nós chegamos na tribo de Brumadinho e eles têm um nome específico para uma colmeia, ou para as próprias casas, ou para o processo de gasificação, qualquer processo que aconteça ao redor deles, eles têm um nome específico que vem da cultura deles, isso é estudado pela etnotaxonomia. E, como eu falei, é importante ter a relevância dessa área de estudo é grande por causa da forma como o conhecimento indígena não se enquadra dentro dessas categorias e subdivisões precisamente definidas como as que a biologia tenta, de forma artificial, organizar. Igual, como eu falei, elas definem, dentro da biologia a gente vê lá zoologia, botânica, para diferenciar o estudo dos animais e o estudo das plantas. Ah, Bernardo, mas e quando a gente tem que estudar a relação dos dois? Aí a gente vê isso em ecologia, vê isso em comportamento, vê isso em evolução, vê isso numa série de outras divisões que vão acontecendo e tudo englobado pela própria biologia. E por ser uma área grande, por mais que a gente não ouça falar muito, ela ainda tem grupos de estudo que também possuem importância e tentam trazer os holofotes para essa área de estudo, como a Society of Ethnobiology, que eles se denominam como um grupo. Tem uma outra palavra, mas de uma forma bem linda, assim, não oficial, né, diferente da Sociedade Internacional de Etnobiologia. O Society of Ethnobiology é um grupo que eles tentam a todo momento também trabalhar essa parte de trazer os olhares e os holofotes para essa área de estudo, promover eventos para que tenha visibilidade para os trabalhos, promover esses trabalhos, as campanhas e os projetos que se situam dentro dessa área. E da mesma forma, nós temos aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia. Ah, Bernardo, mas qual que é a diferença de etnobiologia e etnoecologia?
Bom, quando você pensa que a gente está estudando uma cultura ali e a relação dela com o ambiente, aquela cultura também pode ter uma relação com outras culturas. E ela também vai ter uma relação com ambientes fora ali do meio comum dela. E quando a gente pega o conceito básico de ecologia, a gente está estudando esses diversos comportamentos e as relações que eles possuem uns com os outros. E uma coisa importante da gente tratar também, quando nós estamos falando dessa área de estudo, é sobre diretamente o conhecimento tradicional. Bom, a gente fica falando para lá e para cá, que conhecimento tradicional, povos tradicionais, o conhecimento carregado de forma hereditária ou palavras similares, isso é algo definido até pela própria Unesco em 2003, quando eles tentam abranger ali todo um conhecimento dentro do que eles chamam de patrimônio cultural. E isso foi uma forma até dos países e da cultura, das culturas que temos, né, diversificadas no mundo, entenderem a relevância de elas existirem em consonância. Porque quando a gente pega, por exemplo, dentro da evolução, na biologia, os grupos que se apoiam muito na especificidade deles, por exemplo, você pega um grupo de mamíferos que vivem com comportamentos específicos, comendo alimentos específicos, vivendo em lugares específicos, eles acabam sofrendo um pouco com a seleção natural. E muitas vezes são esses grupos que vão ser extintos. Agora, quando você atrela isso dentro da espécie humana, a gente pensa, né? O ser humano está sempre se adaptando, a cultura humana está sempre se adaptando. Só que a gente deixar de levar em consideração as culturas e os conhecimentos tradicionais dentro da nossa sociedade também implica nesse resultado da gente viver muito num comportamento e depois não conseguir sair dele. Ou até mesmo, dentro de vários estudos, pensar em algo, chegar numa conclusão que um conhecimento antigo já chegou. Um exemplo que eu tenho, há um tempo atrás, quando estava tendo aqueles problemas no Japão de ocupação de moradias, e eles criaram aqueles apartamentos, hotéis, vários lugares que eram uns cubículozinhos, eles pensaram, esse formato quadrado não está ocupando muito espaço, não está dando para fazer de uma forma otimizada, e o redondo também não dá. Por que a gente não faz hexagonal? Até chegar nesse conhecimento, vários povos antigamente já tinham feito isso observando o comportamento de abelhas, porque as abelhas chegaram nesse ponto, né, dentro da evolução delas, de viverem dentro das colmeias com as suas casinhas em formato hexagonal, porque o formato mais próximo ali de uma vivência otimizada. Agora, voltando ao que a Unesco definiu como o patrimônio cultural imaterial, né, que é a questão da ideia, a questão daquilo que é passado pela fala, muitas vezes, do comportamento, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio envolvente. Ou seja, o conhecimento que uma população ribeirinha possuía há 100 anos atrás, ele foi adaptado, mesmo que de forma minuciosa, em pequenos detalhes ali, para a vivência deles hoje em dia, uma vez que até o espaço ao redor deles sofreu mudanças. Da mesma forma, da sua interação com a natureza e da sua história, e confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a criatividade humana. Isso que eu disse para vocês, dessa ideia de que quanto mais o ser humano respeita a pluralidade, a diversidade em vários âmbitos, aqui nós estamos falando de cultura, ele também está arrumando formas de se adaptar ao meio e adaptando, buscando essas formas em conceitos passados, em ideias passadas. Isso a gente pode ver que vai ajudar de várias formas. O conhecimento que um povo indígena pode ter em cima de uma planta é muito importante para gerar um remédio no futuro para uma doença nova, ou até para uma doença que era antiga e começou e voltou a assolar a espécie humana. E não só os indígenas, como muitos falam, né, os indígenas pensando nos índios,
Mas também em povos tradicionais a gente tem os descendentes dos negros que criaram os quilombos, né, os povos quilombolas. A gente tem os povos tradicionais resultantes da colonização, né? A gente tem os ribeirinhos, a gente tem os sertanejos, que muitas pessoas têm um certo preconceito em tratar como povo tradicional porque é resultado de uma interação. Mas se a gente for analisar do passado, de onde que surgiram os outros povos que já viviam aqui? Ou de onde que surgiram os povos que viviam lá na Europa antes das grandes navegações? É tudo resultado de várias interações e da mesma forma como acontece com a seleção natural que a gente estuda. A interação entre uma espécie e outra, uma espécie se sobressai, a outra é extinta. Isso acontece também com o conhecimento. E a gente ajudar um conhecimento que é valioso a permanecer dentro das nossas áreas de estudo é importante para a gente sempre estar podendo adaptar e não ficar naquela, né, de reinventar a roda, perder tempo reinventando uma coisa que já existe e já era propagada há muito tempo. E uma coisa importante que a gente tem de notar hoje em dia é que, com a necessidade que o ser humano tem de catalogar aquilo que a gente vive ao nosso redor, de conhecer, de explorar, a gente teve o resultado, como resultado, né, os museus. Os locais onde começaram, né, eram chamados de gabinetes, tinha uma outra palavra também, que eu esqueci o nome, que eram os locais onde os grandes exploradores colocavam aquelas obras ali, animais, na época eram empalhados, hoje em dia a gente chama de taxidermia, obras arquitetônicas, tem uma outra palavra também que eu esqueci, e isso tudo é conhecimento, isso tudo já, muitas vezes já foi explorado por um povo, e a partir do momento que o ser humano chegou lá, não sabia o que que era, mas também não tinha ninguém para explicar muitas vezes, pegou e falou, olha, isso aqui é de tal povo, de tal lugar, e botou numa exposição. E daquilo ali gerou estudos, e aquilo ali gerou eventos, gerou muita coisa que o ser humano conseguiu aproveitar. Mas e a cultura que aquilo ali que é referente àquilo ali? E a cultura que criou aquela obra, ou que interagiu com aquele animal, que ajudou aquele animal ali de certa forma? De onde ela se encontra hoje em dia? Isso é a pergunta de muitos estudiosos dentro dessa área. E quando a gente encontra a resposta, encontra a cultura, encontra o povo, muitas vezes existe a rixa de por que não se devolve esses materiais? Por que esse material continua no museu para mostrar para aquelas pessoas, isso aqui é de tal povo lá da Nigéria, isso aqui é de tal povo lá no Suriname, lá na Ásia. Beleza, a exposição é conhecimento, mas e as pessoas que vivem lá e não conhecem? Sabe? Uma grande onda de pesquisadores hoje em dia tem trazido esse questionamento para poder valorizar esses povos e valorizar o conhecimento deles, principalmente, para que ele não se perca, como muitos já se perderam. Agradeço a todos a assistir a minha apresentação até aqui. Uma boa noite.